Isso, capítulo 13, versículo 1. Vai lendo mais um pouquinho. Pode ler, pode conseguir. E a besta que vi era semelhante à serpa, e os seus pés como os bicos, e a sua boca como a leão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e tamanho, e grande poderio. Amém. Louvado seja Deus. Olha, versículo 4 do capítulo 13. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? O próprio Satanás, Lúcifer, diabo, o próprio demônio deu poder à besta. Está vendo aí? O diabo deu o poder dele à besta, ao anticristo. E todos o que adoraram a esta besta, dizendo: quem é semelhante a esta besta? E quem pode batalhar contra ela? Mais um nome aí do anticristo, que é besta. Tem outros nomes que eu não anotei aqui, que eu quero que você pesquise, para que no próximo ensino eu faça a pergunta para você acertar, para você treinar sua mente aí e estudar mais sobre o assunto. Tem mais nomes. Você pesquise, estude em casa, que semana que vem, se Deus permitir, eu vou perguntar. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, agora nós vamos ver um pouco sobre o espírito do anticristo. Este estudo está resumido, primeiramente, na organização e interpretação bíblica, tudo com base em estudos. Segundo, está um pouco de colocação socióloga, que vem da sociologia, que é o estudo da sociedade. Por quê? Porque os fatos da sociedade é se estudado por uma matéria chamada sociologia. Então eu vou trazer um pouco de alguns relatos que acontecem no mundo, que está dentro desse parâmetro, e aí vocês vão compreender uma coisa na outra, tudo com base em estudos. Vamos ver agora um pouco do espírito do anticristo, que é capítulo de número 4, versículo 3 de 1 João. Epístola de 1 João. Vamos lá. Eu falei capítulo de número 4, versículo 3. Eu vou ler aqui, meus irmãos. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Olha aí, João está falando sobre o anticristo. Primeiro ele está dizendo que este anticristo há de vir, que nós vemos aqui no livro de João 4:3, que este anticristo, este é o espírito do anticristo, o qual ouviste que há de vir. O anticristo não veio, meus irmãos, ele há de vir, e este espírito dele já está no mundo. E mais ele fala que quem não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas tem o espírito do anticristo. Primeiro, aqui tem três formas de interpretação. Primeiro, João está dizendo assim: olha, aquela pessoa que diz assim, ó, Jesus só veio em espírito, Jesus só veio em espírito, eu repito novamente, não tinha corpo humano.
Este que diz isso é o anticristo, é o espírito do anticristo. E vamos lá. E o que nega, meus irmãos, Jesus, o que nega Jesus como o Cristo, também pode ser colocado como anticristo, porque ele está se opondo a Cristo, ele não acredita no Cristo, então está se tornando um anticristo, porque não está dando a credibilidade ao Filho de Deus. Segundo, ele diz que esse anticristo vai vir. E terceiro, ele diz que o Espírito já está no mundo. Por quê? Porque muitos têm feito anticristo. O anticristo é o que se opõe tudo aquilo que é de Deus. O anticristo é aquele que Deus deu a palavra para ele, para ela, e ele não crê na palavra de Deus. Ele é contra a palavra de Deus. Ele é um anticristo. Todos que se levantam contra a palavra de Deus, se revolta contra a palavra de Deus, se torna um anticristo, porque está contrapondo, está contra o Cristo, fazendo oposição a Cristo. Todos que se opõem a tudo que é de Deus, tudo. E eu vou falar um negócio aqui: o nosso governo é um governo anticristo. Sabia? Sabia? Nosso governo é um governo anticristo. Os governos quase todos do mundo todo é governo anticristo. Na frente nós vamos ver isso no estudo da parte de sociologia que eu estou falando. Por que os governos é anticristo? Porque apoiam leis que são contra a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Quebram as leis de Deus e colocam leis que vão contra a lei de Deus. Por isso que a grande maioria dos governos são anticristo. Mas vamos lá. Vamos ver aqui um pouco sobre Nimrod, ou Nirod, seja como queira entender. Eu não sou bom na linguagem hebraica nessa parte não. Vamos lá. Vamos ver Gênesis capítulo de número 10, versículo 8 até o 12. É difícil de achar também Gênesis, irmãos. É difícil. Capítulo de número 10, versículo de número 8 até o versículo 10. Quem quiser prontificar, fique à vontade. Até o 12, pode ler, não se preocupa não, que os nomes aí não precisa nós saber direito não. Nós não sabemos hebreu não. Aí é aramático ou hebraico, é um dos dois. Eu não sei qual dos dois que é essa linguagem, que é difícil de entender e até de falar. Aí são cidades, meus irmãos, que o poder diz que o primeiro poderoso na terra chamado Nimrod, né? Que ele fundou essa cidade. Mas vamos aqui para Gênesis também 11:4. Eu vou fazer a leitura aqui. 11:4, tá pertinho, tá? E disse: edifiquemos, disseram ela, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo toquemos no céu, e façamos-nos um nome, para que não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda.
Aqui foi em Babel, aquela famosa Torre de Babel. Nesse tempo, quem estava dominando o mundo era o primeiro poderoso na terra, que veio da linhagem de Noé. Aqui são tempos pós-diluvianos. Teve o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé com Cão, Sem e Jafé, eles saíram da arca, todos com suas esposas, e povoaram novamente a terra. Nimrod veio dessa geração de Noé. É tempo pós-diluviano, não é antes do dilúvio, é depois do dilúvio. Aí sabe o que eles pensaram? Nimrod estava comandando o mundo, ele se tornou grande poderoso, era um grande caçador, e se tornou muito influente, estava dominando ali. Aí eles tiveram a ideia, falou: nós vamos edificar uma torre lá em Babel, nós vamos edificar uma torre, nós vamos até o céu, nós vamos edificar essa torre, nós vamos escrever lá para que Deus não nos espalhe sobre toda esta terra. Nós vamos fazer isso para que nós ficamos todo mundo juntinho e que nós consigamos viver aqui nessa civilização. Eles queriam, eu acho, que colocar o seu poder como a Deus. Eu acredito que eles queriam ter uma sabedoria como a de Deus, porque é brincadeira o homem fazer uma torre para ir até o céu. Não tem, é brincadeira, meus irmãos. Queria fazer até lá, até lá em cima, no céu. O que é que vai acontecer? Deus desce, e quando Deus desce, Deus confunde as línguas deles todos. Aí quando Deus confunde a língua deles todos, vão ser dispersos. Porque um grupinho falava, um exemplo, um grupinho falava o hebraico, outro grupinho, que eu estou falando das línguas mais fáceis de nós entendermos, falar das línguas atuais, né, que é mais fácil de nós entender. Um falava o inglês, outro falava espanhol, outro falava francês, outro falava, qual é mais as línguas? Tem diversas línguas, chinês, né? A língua chinesa, né? Que é o mandarim, se eu não me engano. E aí tinha diversas línguas. Aí o seu grupinho que falava inglês, bora para esse lado. O grupinho que falava chinês, bora para esse. E aí o mundo todo se tomou de gente por causa disso. Mas eles queriam ficar só num lugarzinho. Aí começa um princípio de um governo mundial aqui, que eles tentaram formar um governo mundial e ficar só o grupinho deles. Eles queriam ser dominados por Nimrod, queriam viver só aquele grupinho deles e queriam continuar ali, não queria ter o seu governo ali, só aquela civilização. Mas Deus queria que o homem isse por toda a terra, e por isso que Deus confundiu as línguas. Mas vamos ver mais na frente. Vamos ver agora um pouco sobre Daniel 7:25. 7:25. O livro de Daniel, meus irmãos, é um livro que não é muito difícil de encontrar, não. Também não é fácil. Glória a Jesus. 7. Alguém quiser ler, pode ler. 7:25, por favor. E proferia palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e verdade e o tempo. Amém. Obrigado. Esse texto, Daniel está falando uma profecia que Deus deu a ele dos últimos dias. Se nós formos estudar o chamado pelo estudo escatologia, se nós formos estudar esse texto para nós falarmos sobre a vinda de Jesus e sobre os últimos dias e o tempo apocalíptico, nós iríamos ver que Daniel está falando do tempo das semanas que é determinada,
de 7 semanas, dividida em 3 semanas e meia e 3 semanas e meia, onde o Cristo vai reinar, o anticristo vai reinar neste mundo. Mas eu não quero chegar a esse assunto. Eu quero falar um pouco sobre o anticristo, o que está referente nesse texto. O texto está nos dizendo que esse anticristo vai proferir, falar palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele vai desrespeitar, ele vai profanar Deus, vai falar contra Deus, e vai também falar contra os santos do Altíssimo. E interessante que ele vai mudar os tempos e as leis. É nessa parte que eu quero ficar. Meus irmãos, o anticristo, quando ele vir, e olha que eu estou falando quando ele vir, mas o espírito dele está reinando, e nós vamos ver agora que já está sendo mudado os tempos e as leis. Sabe aquela lei, meus irmãos, que era uma lei que protegia a família? Não está sendo mais observada, não está sendo mais acatada. Sabe aquela lei que ensinava a juventude a ter prudência, a ser pessoas de responsabilidade? Não está mais sendo colocada em ação, não está mais sendo exercida na sociedade. O espírito do anticristo já está mudando as leis, já está mudando os tempos, ele está mudando tudo. Hoje o mundo não é mais igual era antes. Qualquer pessoa de vocês aqui, por mais que são novos, mas se tivesse uma pessoa aqui de 80, 90 anos, iria dizer para você: não, o negócio no meu ano não era assim não. Quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, ele vai dizer: não, o mundo era diferente, não tinha essas leis de hoje e este tempo de hoje, porque o espírito do anticristo está mudando. Nós estudamos um assunto, eu digo nós porque eu estudo, né? No caso, eu estudo esse assunto que, meus irmãos, é muito complicado para aprender e para ensinar. Eu vou ensinar um pouco que eu aprendi e quero aprender mais sobre o que está acontecendo no mundo e aonde nós vamos parar. Eu quero falar um pouco sobre algo chamado Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial, se algumas pessoas pesquisarem sobre isso, vai ver que a Nova Ordem Mundial está dividida em duas bases, em duas interpretações. Primeiro, a Nova Ordem Mundial era algo que as pessoas chamavam teoria das conspiração. Que teoria das conspiração é algo que as pessoas diziam assim: ah, ele está inventando, alguém pegou algo lá, inventou, fez algo aí e está dizendo algo que ele não sabe. Aí o povo dizia que era teoria da conspiração, era algo que não existia, que era inventado, que era mentira. Por isso que chama assim teoria da conspiração. Mas o povo começou antes, vinha falar sobre essa Nova Ordem Mundial, vinha falando, e o povo: teoria da conspiração, teoria da conspiração, mentira. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Hoje em dia, abertamente, os presidentes dos países, as pessoas influentes, elas falam sobre Nova Ordem Mundial. Eles não falavam e hoje eles falam sobre Nova Ordem Mundial. O que é Nova Ordem Mundial? Pelo que nós vemos, Nova Ordem Mundial, uma nova ordem mundial, seria o que? Uma nova organização mundial, uma nova organização mundial, uma nova ordem, uma nova ordenança, organização mundial. Os padrões antigos da sociedade vão ser desfeitos, vão ser tirados, e nós vamos implantar uma nova, de acordo com o nosso pensamento. É isso que eles pensam. Primeiro, por trás desta ordem, dessa nova ordem mundial, existe várias pessoas. É porque eu acredito que a maioria de vocês não tem esse conhecimento disso, porque são poucas pessoas que estudam sobre esse assunto. Eu não sabia não, vim saber tem alguns anos atrás, e agora eu estou procurando ir mais fundo. Mas por trás de todo esse mundo existe, meus irmãos, grupos de pessoas que dominam tudo.
Alguns dizem que são, pelos estudos, são famílias. Alguns dizem que são 13 famílias. Outros dizem menos, etc. Por trás do mundo, existem pessoas riquíssimas, influentes, que dominam tudo. A política, a economia, a religião. Eles dominam tudo, a sociedade, a cultura. Tudo que eles querem, eles fazem. Os presidentes estão aí de fachada. Para a gente ver que hoje em dia quem escolhe presidente não é o povo. Quem escolhe presidente são esses que estão por trás da nova ordem mundial. Por quê? Porque eles colocam alguém ali para que tomem as atitudes que eles querem tomar. Por trás de tudo isso existem pessoas que estão dominando o mundo, satânicas, demoníacas. Nesse governo era Nirode que estava dominando o mundo, mas agora tem várias outras pessoas dominando. Isso nós vemos desde o período da Babilônia, que a Babilônia era a potência mundial, e quem estava dominando o mundo era a Babilônia. Quando nós vemos que o Império Romano também dominou o mundo, tudo que o Império Romano falava, meus irmãos, era acatado. Tudo que o Império Romano mandava tinha que fazer, porque sempre por trás existem poderosos que estão dominando o mundo. Vamos lá. Essa nova ordem mundial, ela prioriza a minoria. E eu não posso dizer para você se é minoria ou não, porque tem umas que era minoria e não é mais. Então eles priorizam aquilo que é perturbador, errado, aquilo que não nos convém, aquilo que é ruim. Exemplos. Essa nova ordem mundial, ela apoia bastante os LGBTQI+, que são a classe lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e os outros mais questões de gêneros, o feminismo, as religiões pequenas, por exemplo, a religião afro, que vem da África, candomblé, umbanda, quimbanda e outras mais, são priorizadas por eles. E nós vamos ver que essa nova ordem mundial, desde o começo da sua doutrinação, se aqui nós estamos sendo doutrinados pela palavra de Deus, há muitos que estão sendo doutrinado pela doutrinação dessa nova ordem mundial. Vamos lá. Começou, meus irmãos, com as escolas. Nós vamos lá. A primeira coisa, o homem veio do macaco, com Darwin, com a teoria da evolução. Depois nós vemos, o mundo se formou por um Big Bang. Aí já é uma doutrinação para o ateísmo, para a pessoa virar ateu e não acreditar na palavra de Deus. Isso também é um tipo de anticristo, está se opondo ao que é de Deus. Vamos lá. Depois veio através de programas muito de rádio, programas de televisão e a internet. Tudo isso é doutrinação. Vá na faculdade você vê. Se você for na faculdade, você vai saber. Eles fazem um apontamento que a maioria das pessoas que entram na faculdade sai ateísta. Eu vi uns dados uma vez, um pastor falando, eu não lembro quanto foi, não sei se é de 4 jovens, que 3 saem ateu e 1 fica cristão quando entra na faculdade. Por quê? Doutrinações. A doutrinação pela cultura. A cultura nossa ensina o quê? Só safadeza. A cultura brasileira a doutrinação da cultura brasileira é carnaval, é tomar cachaça. Até o Papa estava brincando com o presidente, dizendo que os brasileiros têm que tomar menos cachaça. Está vendo? Eles fazem assim. Brinca com o povo, meus irmãos. Por trás de tudo isso há umas desordens. O que é que eles querem com tudo isso, meus irmãos? Eles querem acabar com o povo, eles querem matar o povo. Tem um chamado, meus irmãos, redução populacional, que eles querem matar muita gente para dominar o mundo. Eu vou falar um negócio aqui. Presta atenção. Estava lá naquele tempo lá da enfermidade no mundo todo.
2019 para 2020. Olha, doutrinação pesada. Tome ela aí, porque vai resolver. É um antídoto que vai te proteger, que você não morre se você tomar aquele antídoto. Entendeu? É porque eu não falo abertamente, porque eu estou colocando ali. E se eu falar lá, dá strike no canal. Entendeu? Aí eu não posso falar certas coisas na internet. Então, se tomava aquele negócio lá, né, meus irmãos, para aquela enfermidade que teve no mundo todo, dizia que protegia. Olha, presta atenção. Presta atenção. A doutrinação colocou um monte de médico mentiroso para falar: não tem problema não, a tecnologia avançou, nós estudamos bastante. Estudamos bastante. Presta atenção, isso não é coisa do capiroto. Nós estudamos bastante, tudo bem. Não, se não tomar não vai ter jeito, senão não vai morrer todo mundo. Doutrinar através das internet, televisão, rádio, o povo pressionando a gente. Olha, se você não quiser isso aí, você vai perder seu emprego. Olha, você vai perder seu auxílio. Olha, você não vai poder isso e aquilo. Olha, doutrinação, presta atenção. Você sabe que um negócio desse aí, eu não posso falar o nome? Aí foi 1 ano ou 2 para ser feito. Se eu não me engano, aqui demorou menos, não sei se foi a da Cachumba com 5 anos. Isso aí leva 10 anos para fazer um negócio desse, 10 anos. Aí você chega, pega a mesma coisa de pegar um rato ali do laboratório, você experimenta um negócio nele, você não sabe a reação. Sabe o que aconteceu? Depois eles voltaram na mídia dizendo: está causando coágulo no sangue, está causando problema. Alguns de vocês, eu digo, virar notícia, que algumas dessas empresas que fabricaram esse antídoto estava dizendo que estava causando e cancelaram até o uso desse antídoto. O que as pessoas chegam para a gente? Eu não, depois que eu tomei aquele antídoto, eu não sou mais o mesmo. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? O que aconteceu? Isso aí é para matar o povo, irmãos. Eles querem destruir o povo de todo jeito. Sabia, meus irmãos? É porque tem gente que não acredita, mas é os estudos e eu acredito, porque o negócio é estreito. Olha, sabia que muitas coisas disso aí é eles que fazem no mundo? Tem muito negócio de furacão, terremoto, que eles têm aparelhos, irmãos, potentes para fazer um bocado de coisa ruim mesmo, climática. E o exemplo que esse negócio, essa enfermidade saiu do laboratório lá no país de lá do Dragão, naquele país lá, que eu vou falar mais na frente sobre ele, saiu de lá de dentro, de um laboratório. Você acha que ali não era talvez uma arma de guerra, que eles talvez usavam, porque eles usam arma biológica? Você não acha que foi ele que criou aquilo lá, para matar o povo? Entendeu? Então eles por trás, irmão, estão fazendo tudo isso aí para matar o povo. Matar o povo. Olha, muito cuidado quando o governo vir dizer: pega isso aqui, é bom. Cuidado. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando Satanás chega em Mateus capítulo 4 para Jesus, no período da tentação, o diabo diz: olha, todo esse reino eu te dou porque foi me entregue. O sistema, meu irmão, minha irmã, o sistema econômico é do diabo. O sistema social, cultural é do diabo. Você já viu alguma cultura boa do mundo? Não tem. O sistema, infelizmente, religioso, a grande maioria do sistema religioso, porque você vê que o maior líder religioso é o do Vaticano. A religião é do diabo. Esse sistema religioso também é do diabo. Você não vê? O sistema do mundo é do diabo, meus irmãos. Aí quando o diabo vem entregando alguma coisa, tem gente que já: não, o governo falou que é bom, o governo falou que vai me ajudar, e vai, pronto, vai nessa que tu vai morrer facinho. Vai nessa. O mundo jaz no maligno. Mais à frente você vai ver por que é do maligno. Vamos lá. Um exemplo dessa nova ordem mundial é o exemplo clássico que eu já falei várias vezes, da China. Lá na China existe um partido chamado Partido Comunista Chinês. O presidente que está lá atual tem 10 anos que ele está no poder. Lá quem decide quem vai ser presidente não é o povo, é o partido que decide. É o partido. Tem seus representantes do partido nas cidades,
e também nos estados. As pessoas querem, mas quem manda em tudo é o presidente e o partido que manda em tudo. Vamos lá. Lá tem um controle total da população, tanto que quando nessa enfermidade tinha gente lá que, se fosse cristão, não poderia tomar esses antídotos. Eles pressionavam, não vai te dar auxílio se você não tomar isso aqui. Se você é cristão, você não vai tomar esse negócio. Não, auxílio é um controle, controla, tem pressão. É tanto controlado que eles não usam muito moedas físicas. A maioria lá é tudo celular. Gente, eles estão lá na feira, vai pagando pelo celular, usando com um negócio de QR Code, provavelmente. Lá é um sistema que nos mostra como vai ser a nova ordem mundial. E interessante que lá, se uma pessoa chegar foragida lá, logo os reconhecimentos facial bateu na cara, já era, a pessoa vai logo presa. Lá é câmera para todo lado, meus irmãos. É um sistema mesmo muito complicado. Muito complicado. E uma vez eu vi um ensinamento e eu achei interessante. Diz que esse celular, presta atenção. Tem gente que não acredita, mas o negócio é estreito, irmão. Tem gente que diz que esse celular que tem um monte de câmera que nós usa, diz que umas é para ficar filmando a gente. Eles dizem, irmão. Moça, eu não duvido de nada. O negócio é feio. Vamos lá. Proibir religiões. Lá, o hinduísmo, se eu não me engano, pode, e outras religiões podem. Só que a religião tem que estar ligada, porque essas religiões são da nova era. São religiões que, vamos supor, a religião, o hinduísmo é uma religião que é ligada com o satanismo, essas outras religiões. O cristianismo de lá só pode ser cristão lá, sabe quem? Quem for ligado ao partido, ligado à igreja do partido. Tem uma igreja lá que quem manda é o partido. A igreja só prega e fala o que o partido dizer. Ou seja, se o partido dizer que não prega isso, você não prega isso. Quem quiser ser dessa igreja, vai aceitar o sistema lá. E quem não quiser, vai congregar nas suas casas, vai congregar no cemitério, vai congregar dentro dos matos, dentro dos milhos, em algum lugar assim. E se for pego, o negócio pode estreitar e pode pagar multa e alguma coisa até mais. É assim o governo de lá. Olha, e eu digo para você, esse sistema vai ser implantado no mundo todo. Vai ser implantado no mundo todo. Esse sistema mundial vai ser implantado. O anticristo, ele vai precisar de uma única moeda. Nós estamos vendo agora as moedas digitais. Estão formando um grupo chamado BRICS no Brasil. Lá na China tem a moeda digital da China, Rússia, cada um tem sua moeda. Vai chegar o momento que cada um vai unificar. Vai chegar um momento que eles vão unificar, vai se tornar uma única moeda mundial, uma única religião. Eles estão lutando para isso. E o mundo está indo um caos para vir o anticristo. Por quê? Porque quando o caos vem, o homem vai clamar por uma solução. Olha, o governo do Brasil, com o nosso presidente, não deu resultado para as queimadas na Amazônia, um exemplo. O nosso governo brasileiro não está aguentando resolver o problema da segurança aqui no estado da Bahia. O governo dos Estados Unidos não está conseguindo controlar o índice de pessoas que são dependentes químicos. O governo da Rússia não está conseguindo controlar o tanto de pessoas que estão na beira da miséria, da fome. Ou seja, um colapso mundial formado, não somente formado por questões sociais, mas formado por questões climáticas, vão trazer que o povo clame um líder mundial. E já tem muitos dizendo que nós precisamos de um líder mundial. E esse vai ser o anticristo que vai vir. Todos vão dar poder a ele. A famosa ONU, a ONU agora jogou uma nota falando para o Brasil descriminalizar o aborto, falando assim, libera o aborto aí até a 12ª semana. Eu acho que é a 12ª semana. A 12ª semana do bebê, ele já está formado no ventre da mulher. É um aborto, meus irmãos, de uma pessoa já grande parte bem formado já. É um assassinato.
E a ONU, que diz que é a Organização da Nação Unida, para você ver que o sistema é do diabo, está mandando abortar. Ela diz que traz paz, propaga paz. A ONU traz paz? Que paz? Uma falsa paz? A OMS, Organização Mundial da Saúde, quando mandou todo mundo tomar aquele antídoto, ela queria saúde para o povo, dizendo que é a Organização da Saúde Mundial. Não, irmão, queria matar. Eles querem matar, eles querem sangue, eles querem matar o povo. Eles fazem isso. Estão envolvidos com ocultismo, satanismo. Por que não fala da maçonaria? Que a grande maioria deles são envolvidos na maçonaria. O que é maçonaria? Maçonaria é um grupo, vamos dizer que é um clube, onde tem diversas pessoas de todas as religiões ali, e que eles têm rituais. Eles não dizem abertamente, mas todo mundo sabe que eles têm rituais e coisas satânicas ali dentro da maçonaria. A maçonaria, um cristão nunca pode entrar na maçonaria. E muitos pastores são maçons. Muitos. A maçonaria é como um ecumenismo. Está todo mundo ali junto, todo mundo seguindo as várias culturas e seguindo outros deuses. É um negócio horrível, tremendo. Vamos lá, meus irmãos. Eu falei do mundo indo para o caos. O caos social, da fome. Interessante, hoje tá lá. Aí a mãe fala: ei, meu filho, o arroz aumentou. Eu falei: ei, mãe, vai aumentar mais ainda as coisas. Você está pensando o que, irmão? Vai vir uma fome retada aí no mundo. Essa crise, irmão, vai ser uma crise. Irmãos, quando começa a guerra, depois vem a crise. Rio Grande do Sul não tem, meus irmãos, como produzir. Está chovendo demais, o arroz vem de lá. E agora, como é que nós vamos fazer? Não vai ficar caro? Os países que estão produzindo não estão conseguindo produzir por muitas coisas. Questões climáticas. O que vai acontecer? A guerra, o que acontece? O preço sobe. Vem guerra e pandemia. Vem essa pandemia, vai vir mais doença. Vem esse problema de doença. Vem esse problema de guerra. Vem esse problema social. Mateus 24 todinho, cumprindo todinho de frente da nossa cara aqui, ó, capítulo 24, cumprindo de frente do nosso rosto aqui, Mateus 24, sinais todos da volta de Jesus, todos, e também para o aparecimento do anticristo. E aí? Vamos lá, para terminar aqui. O anticristo vai vir. O anticristo vai vir, meus irmãos, mas Jesus também vai vir. Vamos lá, Apocalipse 13, 16, 17. Para nós terminar, para me fazer a conclusão. (13, 16, 17) E faz que todos, aos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Está aí. O sistema já está aparelhado para a marca da besta. Já está tendo as moedas digitais, logo já tem um chip, na verdade. Alguns usam para pagamento, mas não é obrigatório. Mas quando for obrigatório, esse chip vai armazenar todos os documentos da pessoa. Provavelmente, eu acredito que é um chip ou uma tatuagem digital, alguma coisa do tipo, que vai ser essa marca da besta. A pessoa não vai comprar e nem vender se não tiver ela. Então, é o controle mundial. Você não está dormindo, a igreja não está dormindo, Nós não vamos ser pegos desapercebidos, que a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. É para quem? Não é para os crentes, porque a Bíblia diz que a igreja está vigiando. Se a igreja está vigiando, quando chegar, está percebida. Ele vai vir como ladrão para quem está desapercebido. Se nós estiver apercebido, nós vamos entender o momento que ele vai vir. Não sabemos o dia nem a hora, realmente, mas nós vamos saber que ele vai vir, nós vamos estar preparados. Não vai nos pegar desapercebido. Então, por que um ensino desse? É para ver como está indo o mundo e como está indo a formação para o governo do anticristo e como está a próxima volta de Jesus, e para nos trazer um despertamento para nós continuarmos firmes com Jesus. Porque a Bíblia diz: quando verdes tudo isso, levantai-vos a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando vê tudo isso, não se entristeça. Eu vou ser perseguido.
talvez vai passar dificuldade no mundo, e o problema na sociedade, na escola, e a faculdade, não olha para isso com aspecto negativo, olhe com aspecto positivo, porque diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O povo diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então se alegre, igreja, aleluia, glória. Está chegando o descanso da igreja. Apocalipse não é estudar, aqui não é Apocalipse, mas quem estuda Apocalipse e quem estuda sobre os finais do tempo não é estudar para ficar triste, desanimado, não, é para se alegrar sabendo que Jesus virá buscar a sua igreja e que está próximo à vinda dele. Deus vos abençoe em nome de Jesus. O pastor quer encerrar? Então nós vamos encerrar com oração. Acho que não tem alguma coisa para falar. Olha que benção, era segredo, ninguém sabia. Pega o microfone, canta lá, irmão. Pode cantar, pode adorar a Deus aí.